Abre aí a sua Bíblia. Vamos ler Mateus capítulo 10. Eu anotei aqui para a gente estudar um pouquinho a Bíblia, né? Você que tem tempo, que gosta de estudar a Bíblia. Capítulo 10, versículos 8 e 9. Vamos falar dos pregadores hoje. Pregadores que cobram um absurdo para ouvi-lo pregar. Para ficar uma horinha na igreja. Uma hora e meia. Aquela estrela toda reluzente para trazer aquela mensagem bonita. Eu quero falar uma coisa antes de ler. Mensagem bonita, um bom oratório, ó. Político tem, senão ele não ganhava os votos. Juízes tem. Artista tem, porque tem que estudar a Bíblia, principalmente esses que fazem trabalhos artísticos, evangélicos, como, por exemplo, numa emissora de TV, que eu não vou falar o nome, tem novelas bíblicas. Como é que você acha que esses atores e atrizes representam? Porque eles estudam a Bíblia. Então falam bonito, e a gente se empolga, a gente se emociona, não é verdade? A mesma coisa. Esses pregadores de hoje lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas o objetivo é ganhar dinheiro. E aí tem aquela oratória bonita. Mas eu quero saber dos pregadores que cobram de R$ 1.000 para cima, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Se traz o fruto. Mateus capítulo 10, abra comigo. Versículo 7 a seguir, vamos ler. Até o versículo 10. Não, 7 ao 9. Diz assim: quando Jesus enviou os discípulos, é o quê? Missão. Missão, pregador. Jesus enviou os discípulos para quê? Para pregar. Aí Jesus falou assim, ó, e indo, Mateus, eu tô com a Bíblia aqui, ó. Mateus, capítulo 10, versículo 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Olha o versículo 8, presta atenção. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Presta atenção nisso aqui, pregadores que cobram altíssimo. De graça recebeste e de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alpaca, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Eu quero perguntar para os senhores que cobram um absurdo, enche igreja, e quanto maior a igreja, maior é o número de pessoas, quantos leprosos são curados? Quantos enfermos são curados? Quantos mortos ressuscitam? E aqui, que Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Ah, irmão, você acha que então que não tem que cobrar? Olha, eu acho justo, o obreiro é digno do seu salário, sim. Que se dê uma oferta para o irmão, que se dê uma oferta para cooperar no transporte. Nós não é idiota, nós sabe que precisa de ajudar no combustível, na gasolina. Agora, cobrar-se 3 mil, 10 mil, 12, 15, 20, 30 e até 50 mil por 1h30 de pregação, e só aquele vendaval todo, e ali a gente não vê os mortos sendo ressuscitados, como está aqui, a gente não vê os enfermos sendo curados, ó. Curai os enfermos, purificai os leprosos. Cadê o fruto dessas pregação toda? Dessa exigência? Cadê o fruto dessa grande oferta ou cachê? Então, eu quero dizer, o seu tesouro já está aqui. Cada vez que você cobra um absurdo para pregar numa igreja, você já está recebendo o seu galardão. Olha lá, se alcançará a salvação, porque a salvação é pela misericórdia, né? A misericórdia de Deus.
Mas vamos ver, no tocar da trombeta, se é mesmo por amor. Então, tá aqui, ó, curar os enfermos. E aqui que está dizendo, de graça recebeste, de graça dá. E tem pregador aí que se você hoje não der um cachê absurdamente alto, você não vê ele pregar. Só vê, ouve nas internet, só vê, ouve nos vídeos. Agora, cadê esses homens nas praças? Cadê esses homens nos ar livre? Cadê esses homens no hospital? Vai quando é um parente, um amigo, isso se for. E olha lá se não cobrar também do parente, do amigo, para fazer uma visita. Então, eu quero dizer uma coisa. Isso está escandalizando o evangelho. Isso está escandalizando, está dando vergonha na obra de Deus. Isso está impedindo de muitas almas se renderem, porque as pessoas hoje em dia não vê mais os pregadores, missionários como homens e mulheres de Deus, veem como artista, como pessoas ídolos que cobram absurdo. É justo dar uma ajuda de custo, mas esse absurdo que eu já vi, ninguém é bobo, procura, você que está me vendo, vai lá no Google, procura saber quanto é o cachê de determinado cantor, determinado pregador, e ele enche a boca para falar da palavra de Deus, mas dali quando sai dali uma hora e meia, ele enche o bolso. O que um trabalhador comum, ou que um irmão daquela igreja que ele foi pregar, tem que trabalhar um ano todo, e talvez não dá para pagar, mas ajuntando todos os irmãos para pagar para ver aquele irmão indo lá, uma hora e 40 minutos, e cobrar aquele absurdo. Eu quero dizer que Deus vai cobrar dos senhores. Ah, vai. Essas riquezas que os senhores estão juntando tudo, que é onde o seu coração está, Deus vai pegar vocês, pregadores, cantores, missionário que cobram um absurdo. Por quê? Porque vocês estão indo lá pregar, mas não está tendo os enfermos curados, não está purificando os leprosos, não está ressuscitando os mortos, não estão expulsando os demônios. De graça recebeste, mas não estão pregando de graça, estão cobrando. E se está cobrando, é mercadoria, é trabalho, não é coisa de Deus, porque de Deus é de graça, é pela fé, é pelo amor, e Deus vai cobrar sim. Pode apostar isso. Nós estamos vendo aí. Eu quero dizer, quero ler mais. Por causa disso, muitos pastores, pregadores estão se atolando. Vamos ler mais. Abra a vossa Bíblia. Vamos ver o perigo da cobiça. Abra vossas Bíblias. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. Vocês vão ver o que Deus fala. O que a palavra de Deus fala. Abriu a vossa Bíblia? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 até o 10. Isso é para os pastores que cobram um absurdo altíssimo para administrar uma igreja. Isso é para os pregadores que estão aí falando que cobram, que são homens e mulheres de Deus, que não tem sinal. Você chega lá, é só palavra, e muitas das vezes nem é tanta palavra assim. Muitas das vezes sobe no púlpito, ocupa nossos púlpitos, ocupa o púlpito da igreja do Senhor, para falar mal de A, para falar mal de B, para criticar fulano, para criticar Beltrano, para criticar Cicrano, para falar disso, para falar daquilo. É a palavra que é bom de arrependimento, de santidade, de santificação, palavra que conforta, não tem. Muitas das vezes são muitos pregadores que falam bonita, tem uma bela oratória, mas eu quero dizer, político prega bonito. Juízes, artistas falam bonito, mas a palavra de Deus tem que falar com unção. Aí mora a diferença. Abriu, achou a sua Bíblia? 1 Timóteo, capítulo 6. Olha o que diz. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. Estou repetindo bastante para não esquecer que é a Bíblia quem está falando. Paulo falou e escreveu a Timóteo. Glória a Jesus. Estou esperando você ler, você abrir.
O título diz assim: o amor ao dinheiro. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contente. Mas os que querem, olha, presta atenção nisso aqui, senhores pregadores, senhores pastores, exploradores de igreja, senhores missionários e cantores, presta atenção nisso. Temos, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Eu quero dizer que por causa de agenda, por causa de fama, dinheiro, fama e riqueza, muitos estão esquecendo o amor. O amor está sendo colocado de lado e está a ganância para ficar rico, a ganância para ficar famoso, para conseguir likes. Então isso tudo está perdendo a essência do evangelho, a essência do amor, a essência da obra de Deus. E aí está virando artista. Por causa de quê? Por causa da ganância. O amor ao dinheiro está superando tudo. Se não fosse amor, não se cobrava tão caro. Hoje fala assim, pregador tal ou pastor tal vai estar em igreja tal, vai estar em estádio tal e ingresso é tal. É um show, já não é mais culto, é show. Mas alguém vem querer debater e falar, mas tem que comer, tem que beber, tem que trabalhar, tem que pagar as contas. Sim, é verdade, mas eu creio que não precisaria tanto. Só que o amor ao dinheiro está superando o amor pelas almas. E agora virou obra de arte, artista, famoso, estrela, celebridade. Eu quero dizer que por causa da fama, por causa da riqueza, muitos estão se desviando da fé. Muitos estão na igreja, sim, ganhando dinheiro, sim, pregando, mas estão voltados mais para a riqueza do mundo, para as coisas do mundo, e por causa disso, muitos estão submergindo, estão se afundando e não estão se dando conta. Está arriscado Jesus voltar e ficar muitos desses pregadores no púlpito, muitos pastores. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, a riqueza, está destruindo tanta gente e não está se dando conta. Então preste atenção. É o que está acontecendo nos nossos dias. Leia 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 até o 10. E você vai entender. Por isso que eu digo, está escandalizando, está sendo uma vergonha para muitos. Está sendo uma vergonha dizer que é crente perto de muitos. Por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas que não é evangélico não olham mais o crente como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Primeiro que prega e não vê milagre, não vê curando o enfermo, não vê curando o leproso, não vê ressuscitando mortos, só vê que é aquela multidão de palavras, 1h30, aquela oratória bonita, mas aquela árvore sem fruta. Você lembra daquela árvore que quando Jesus ia passando, sentiu fome, procurou fruto naquela árvore, não tinha, só tinha folha. Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti. E aquela árvore morreu. É do mesmo jeito. Hoje em dia tem muitos aí, artista da internet, artista do altar, artista do púlpito, com nome de pastor, com nome de missionário, com nome de cantor. E eu concluo dizendo isso. Infelizmente, um pastor, fique zangado quem quiser, não fale comigo, fale com Deus, que vai vir a conta, vai. Um pastor que cobra ou recebe um absurdo para administrar ou dirigir uma igreja, não está fazendo o ID do Senhor, muito menos apacentando, mas sim está empresariando a igreja do Senhor, como se fosse uma firma ou apenas negócio financeiro. Um pastor que numa igreja
recebe. É lícito, é digno, obreiro de seu salário, concordo. Mas uns que recebem aí seus 50, 60, 70, 100 mil, 30 mil, vai prestar conta diante de Deus. O seu coração está na terra. O seu coração não está por amor, está pelo dinheiro. E a gente tem visto relatos absurdos, vergonhoso, deprimente. E as ovelhas? Você cobra caro. E as ovelhas que só sofrem? E um pregador que cobra um absurdo para pregar 40 minutos ou 1 hora. Da mesma forma, Deus vai pegar vocês. Deus vai te derrubar. Pode ter certeza. Porque o seu coração, onde tiver o coração, o tesouro, ali estará o seu coração. Então nós vemos o seguinte. Mateus 7 nós já falamos. Aonde tiver. E você, cantores que cobram esse absurdo, essa estrela. A única estrela que tem que brilhar na igreja é o Senhor Jesus Cristo. A resplandecente estrela de Davi. Você não. Mas muitos aí estão explorando. Eu estava fazendo um levantamento e eu estava vendo o salário de cada cantor, cada pastor, cada pregador, e alguém veio querer debater dizendo que é homem de Deus. Não é não. Você é homem de Deus, mas eu quero ler uma passagem da Bíblia para esses pastores. Ezequiel 34. Diz assim: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis, olha isso, comeis gorduras e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscais, mas dominais sobre ela com rijo, clamor e dureza. Ezequiel 34. Está chegando a hora do acerto de conta. O título dessa leitura que eu fiz, então o tema é dinheiro, fama e riqueza. É isso que está envergonhando, escandalizando o evangelho, mas Deus vai pedir conta. Ah, vai. Pode ter certeza, não vai passar batido. Não vai passar em branco tudo isso que os senhores estão fazendo com o evangelho. Tudo isso que os senhores estão fazendo com a Bíblia. A gente vê que até mesmo para conversar, ver certos pastores é uma dificuldade. Mas só quero dizer, concluir. Pastores que apacentam por um absurdo, está comprando carro, casa, riqueza, mansões, sítio, Deus vai prestar conta. Jeremias 23, Ezequiel 34, leia para os senhores meditar. E vocês pregadores que pregam, mas não está fazendo o ide de Jesus, estão indo lá por obra, né, por ganância, está na Bíblia. Então que Deus tenha misericórdia. Eu não vou falar nem que Deus abençoe. Eu vou falar que Deus tenha misericórdia. Se tiver, porque os senhores estão abusando da palavra de Deus. Estão explorando e Deus vai cobrar. Nós vamos ver isso se cumprindo no arrebatamento da igreja. E está muito perto. Veja tudo que está acontecendo em nossos dias. E veja o quão está próximo da volta do Senhor Jesus Cristo. E lembrai disso. Mateus que diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu cantei, eu preguei, eu operei milagres, eu operei maravilhas. Jesus vai dizer, cara, em claro e alto bom tom: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Você que está fazendo da igreja comércio, você que está fazendo da igreja fonte de renda, você que está fazendo da igreja apenas fonte para enriquecer, pastoreando, abrindo igreja só para ficar rico, Deus vai te pegar. Você que é pregador e cantor só para ficar rico, Deus vai te pegar também. Esta é a profecia do Senhor. Não sou eu que digo. Ai dos profetas. Ai dos pastores. Jeremias 23 e Ezequiel 34. Então essa é a palavra do Senhor. Guarda na tábua do teu coração. Estuda a Bíblia. Deixa Deus falar com você. Amém? Aqui foi o vosso amigo, irmão presbítero, missionário, Leronildo Santos. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus. E tenho dito e não peço desculpa. Confira na Bíblia se eu falei alguma bobagem. Fica com Deus, fica na paz.
Fica na fé. Amém.